Teu sacrifício lá na cruz me trouxe vida, meu Jesus. Posso cantar, liberto sou. Eu sou livre para adorar. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente à Palavra de Deus Diária. Meu nome é Roselena Patelli e nós estamos estudando um capítulo da Bíblia por dia. Não esquece de deixar o seu like, por favor. E hoje nós vamos estudar Deuteronômio capítulo 16, que fala de festas, fala da Páscoa do Senhor. Deus nos diz no primeiro versículo deste capítulo: observa o mês de Abibe, que é o mês da Páscoa do teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou da terra do Egito à noite. Presta muita atenção. Tirou vocês da terra do Egito à noite. Como nós já vimos anteriormente, já falamos sobre isso, que Jesus é a nossa Páscoa. E foi Ele mesmo que nos tirou do Egito, da escravidão do pecado, do mundo que nós vivíamos. E a noite representa as trevas em que nós vivíamos. Aleluia! Só por isso esse capítulo já seria suficiente, já seria importante, já sermos gratos a Deus pelo resto da nossa vida, pelo que Ele fez por nós, nos tirando do Egito, nos tirando do pecado, nos tirando da escravidão, nos tirando da escuridão. Primeiro, uma ilustração prática. Esse mês de Abibe, que é entre março e abril, significa espiga de cereal. No início da primavera é que ele era celebrado, justamente como se fosse uma nova estação, um novo tempo em nossas vidas, um momento de celebração pela nova vida que nós ganhamos em Cristo Jesus. A Páscoa se iniciava no 14º dia do mês de Abibe e se estendia até o 21º, ou seja, uma semana, quando começava então a festa dos pães ázimos. Êxodo 12, do 17 a 20, vai narrar isso pra gente. Sacrificava-se então um bezerro no lugar que o Senhor havia escolhido. Veja bem, não é em qualquer lugar, é no lugar que o Senhor escolhe. Aleluia, versículo 2 desse capítulo. Comia-se nessa semana o pão sem fermento, que seria o pão ázimo, para lembrá-lo de que eles saíram do Egito naquele dia. Versículo 3 desse capítulo. Por isso nós também temos que comer o pão e o vinho na Santa Ceia do Senhor, quando nós sentamos em memória para celebrar, para lembrar do sacrifício que Jesus, a nossa Páscoa, fez por nós, porque ele foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 11, do 23 ao 26, vai explicar exatamente por que nós temos que nos assentar, comer o pão e compartilhar com os irmãos o vinho. O versículo 4 desse capítulo diz que a carne do sacrifício tinha que ser comida até amanhã, não podia restar nada. Versículo 6. Assim como o maná, lembram que ele tinha que ser recolhido todos os dias, não podia deixar para o outro dia? Então nós podemos notar que a palavra de Deus é assim também. Ela tem que ser comida todos os dias. A de ontem que você ouviu ou que você leu não serve para o dia de hoje. Hebreus 3:15 diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Olha só, nós ficamos embrutecidos, nos tornamos como homens brutos, homens maus, por causa do engano do pecado na nossa vida. O versículo 5 diz que não se podia celebrar a Páscoa em qualquer lugar, somente no lugar que o Senhor escolhera. O Senhor queria que todos se reunissem no mesmo lugar, pois Ele ia ser o anfitrião daquela festa, como na ceia do Senhor, quando nós nos reunimos com Cristo e quando Ele reuniu seus discípulos para a ceia. Cristo estava lá não como um participante daquela festa, mas como um observador, e já antecipando a sua participação literal na consumação do reino de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Em Lucas 22:15 está escrito assim, e disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comereis dela novamente até que ela se cumpra no reino de Deus. Não é impressionante que alguém, sabendo o que o esperava, sabendo o que haveria de passar naquela cruz, disse: desejei ansiosamente esse momento? Um momento de morte, um momento de cruz, um momento de dor, mas
o Senhor sabia da recompensa, ele sabia quantas almas ele levaria para o Senhor por causa desse momento que ele passaria. Só mesmo alguém da magnitude de Jesus poderia ter feito algo tão extraordinário e dito algo tão expressivo quanto essas palavras que Jesus usou um pouco antes dele passar por esse sacrifício que o aguardava. Se esse amor não te constrange, meu irmão, eu não sei o que mais vai te constranger e vai te mover a sair do seu lugar e levantar-se para servir ao Senhor. Mas vamos continuar lá nesse capítulo, vamos para o versículo 9, que conta-nos sobre a festa de semanas, ou Shavuot, semanas, ou Gotzir, que quer dizer colheita, ou Pentecostes, como é conhecida no cristianismo. Essa era a segunda das grandes festas da peregrinação ao santuário central. Ela comemorava a colheita dos frutos. Como nós temos que celebrar a colheita de almas, como é a nossa função, anunciar esse evangelho para que cada vez mais pessoas se acheguem ao Senhor. A escolha desse dia para a vinda do Espírito Santo, lá em Pentecoste, não foi por acaso. Sobre a igreja que estava reunida lá em Jerusalém, foi provavelmente para celebrar o nascimento da igreja, os seus primeiros frutos, como tendo se tornado um corpo maduro para a colheita, como uma comunidade redimida pelo Senhor. Isso está narrado em Atos 2, do 1, 3 e mais outros versículos. Nessa festa todos se alegraram, todos se lembravam que eles tinham sido servos no Egito e comemoravam a sua libertação. Por isso, quando você se assentar para tomar a ceia do Senhor, você tem que se lembrar disso, que você era servo do pecado, escravo do pecado, e você foi liberto. Você tem muito que comemorar. Versículos 11, 12, 13 deste capítulo. Ainda nesse capítulo, Deus vai lembrá-los de mais 3 festas anuais: a festa dos pães ázimos, a festa das semanas, a festa dos tabernáculos. Versículo 16 desse capítulo. E diz para que ninguém aparecesse de mãos vazias. Cada um tinha que trazer o melhor que pudesse, conforme a bênção que tivesse recebida do Senhor. Versículo 17 desse capítulo. Aprenda a não se apresentar vazio na presença do seu rei. Eu aprendi isso com meu pastor. Não apareça de mãos vazias na presença de um rei. Traga-lhe algo que demonstre a sua gratidão. E alegre-se, se você puder trazer mais do que o seu irmão, isso é bom. Isso significa que isso não é mérito seu, mas significa que o Senhor te abençoou para que você pudesse trazer aquela porção para ele. É a bênção dele para você. Também diz esse capítulo que o Senhor colocaria autoridades, juízes sobre nós para julgar o povo com juízo e com justiça. Versículo 18. Ouça aqueles que Deus colocou sobre você para te dirigirem, para te direcionarem, para estarem colocados como autoridades espirituais sobre a sua vida. Então não faça acepção de pessoas, diz o versículo 19, não se deixe corromper com presentes, porque o presente cega os olhos do sábio e perverte as palavras do justo, como diz Provérbios. Siga só o que é justo para que vivas e herdes a terra que o Senhor te dá. Versículo 20 desse capítulo. E finalmente ele diz de novo para nós não erguermos qualquer imagem que o Senhor tanto odeia. As imagens de escultura, as imagens de pedra, de pau, de barro, em todos os capítulos quase o Senhor fala sobre isso. Versículo 22. Os bosques e as imagens eram objetos de culto naquele tempo e representavam uma deusa principal, que era Azerá, e o deus mais importante deles, que era Baal. Israel recebe ordens para não se misturarem com esses cultos pagãos. Versículo 21. Descobertas recentes no Negueb confirmam que o Senhor foi algumas vezes cultuado junto com Azerá, junto com essa deusa, e que até chegou a ser descrita como sua esposa. A fonte que nos fala isso é a Bíblia BKJ, Bíblia de Estudos do King James, do Rei James. Cada vez mais, então, vai se delineando aqui para nós o padrão de culto e adoração que Deus espera do seu povo. Ele é espírito, importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então não se desvie desse padrão para você não ser condenado junto com essas nações pagãs. Vamos ser fiéis, vamos ser firmes, vamos ser justos, vamos ser santos,
Sejamos um povo peculiar, o secular de Deus, e não é difícil, não é impossível você fazer isso, basta você buscá-lo mais e mais a cada dia. Amém? Que vocês tenham um dia abençoado na presença do Senhor, que Ele os abençoe, que Ele os guarde, que cada dia mais essa palavra vá abrindo o seu entendimento, vá abrindo o seu conhecimento de Deus, para que você verdadeiramente chegue ao conhecimento máximo daquilo que você conseguir conhecer do Senhor, porque quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais Ele se dá a conhecer a nós também. Aleluia! O Deus de toda a terra que nos fez seu povo por meio de seu Filho amado, Senhor Jesus, te abençoe e te guarde nesse dia. Um abraço, amanhã a gente volta com Deuteronômio 17. Aleluia! Teu sacrifício lá na cruz me trouxe vida, meu Jesus. Posso cantar, liberto sou. Eu sou livre pra adorar.